Amém, aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Senhor, seja louvado, seja glorificado nas nossas vidas. Hoje, meus amados, é dia 28 de março de 2015. Estamos aí aos pouquinhos chegando ao final desse mês, que foi maravilhoso, espiritualmente falando. Eu estou muito contente, Deus tem me dado repouso nesse mês, nesses dias. Eu tive algumas opressões, algumas coisas, mas sinceramente eu vivi um mês de paz, se eu fosse colocar na balança. Hoje eu quero conversar com vocês, eu quero bater um papo dos selos do Apocalipse. Sim, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria só colocar uma coisa. Por que me veio agora de falar sobre esses selos? Ontem, dia 27, eu vi um filme na televisão com meu marido. Eu não sei como é que esse filme se chama em português, mas eu vou só dizer mais ou menos do que se trata. Talvez vocês saibam de que filme nós estamos falando aqui. Esse filme acabou de sair no ano de 2014. 2014 saiu esse filme. E o ator que foi o protagonista, né, o personagem principal do filme, eu não sei o nome dele, mas é aquele ator que ele fez o Capitão América. Os filmes do Capitão América, esse ator, ele é o Capitão América. Ele também fez Avengers, que seria quando o Capitão América juntou com Thor, da Marvel, né? Esses filmes da Marvel. E agora ele fez esse filme. E eu tenho observado esse ator, porque ele tem feito só filmes. Sim, filme de super-herói, filme da Marvel, mas tudo voltado com o satanismo. Vocês veem, por exemplo, o escudo que ele usa do Capitão América, né? Praticamente é um pentagrama dentro de um círculo. No filme The Avengers, tem uma cena nesse filme que o inimigo, né, do super-herói seria o irmão do Thor. Desculpa eu falar tantos detalhes assim, mas para quem viu sabe do que eu tô falando. Para quem não viu, por isso que eu dou tantos detalhes. Eles vieram de um outro planeta. E o Thor é o bonzinho e o irmão dele é o irmão adotivo, praticamente, que ficou revoltado porque não conseguiu o trono. Presta atenção na história do Thor. O irmão dele ficou revoltado com o pai, que seria como uma representação do rei do planeta inteiro, daquela maravilha, era um planeta muito evoluído. E o Thor foi nomeado, né? Teria que ser ele o rei, o futuro rei. Então ele era o príncipe mais cotado para herdar a herança de rei. E esse irmão, que era mais calmo, mais fiel no filme de algum modo, ficou com inveja e se rebelou. E aí aconteceu no primeiro filme do Thor. No segundo filme, que foi Avengers, sempre com esse irmão, que foi num outro planeta, fez como que um pacto com outros seres extraterrestres sempre, né? Outros de um outro planeta e tal. Pareciam demônios. E ali ele promete abrir um portal no planeta Terra para que aqueles outros seres invadissem a Terra e destruíssem a Terra e conseguissem o reino da Terra e tal. E ele vem no planeta e tem um momento, se eu conseguir achar a cena desse filme, ou pelo menos a fotografia eu vou pôr no vídeo, tem um momento que ele entra, esse irmão, né, revoltado, ele entra como que numa festa, num lugar nos Estados Unidos, muito honrado, um lugar muito chique, como um palácio, né, onde ficam governadores e políticos, esse tipo de baile social que esse povo faz. E ele entra e ele faz literalmente um sacrifício satânico no filme. O vestido dele, ele tem 2 cornos grandes na cabeça, ele tem um punhal na mão, ele mata um velho em cima de um altar com esse punhal. E tem um monte de cena satânica no filme, que quando eu assisti esse filme, eu fiquei de olho e falei, gente, olha como é que o inimigo está se mostrando aos poucos e a gente na ingenuidade, né? As pessoas na ingenuidade, elas não estão conseguindo ver no lado espiritual as coisas. Às vezes, eu assisto algumas coisas mais por esse âmbito espiritual. E como eu estou dizendo, marido do mundo, às vezes a gente acaba vendo muita coisa assim.
E, enfim, voltando ao discurso do filme, nesse segundo filme que eu falei que tem esse sacrifício, que o irmão do Thor faz tudo isso, se eu achar a cena eu vou colocar aqui no YouTube, depois tem esse Capitão América sempre no filme, porque eles juntam todos os super-heróis para combater esse aqui. E tem esse rapaz que faz o Capitão América com esse escudo e tudo. Depois tem um outro filme, não, aliás, sempre no mesmo filme tem também aquele Homem de Ferro, como é que ele chama? Acho que é Homem de Ferro, não sei, esqueci o nome. Que usa camisa com um pentagrama no filme. Esse ator, esse outro personagem que faz o Homem de Ferro, ele usa esse pentagrama numa camisa, sempre no mesmo filme. É um filme extremamente carregado de satanismo. E tem o Capitão América com escudo, tem hora que ele gira, aí faz o pentagrama da imagem do Baphomet e toda essa história. E agora, em 2014, não, aí esse ator que fez Capitão América fez um outro filme ano passado, que ele era um drogado, morreu drogado. E só filme nesse nível. E esse último que eu assisti ontem à noite foi um trem. A trama do filme conta que teve um aquecimento global de um modo exagerado. Aí eles mostram aqueles aviõezinhos com rastro químico. E aqueles aviõezinhos jogaram na atmosfera determinado elemento. E aquilo ali gerou um congelamento do planeta Terra, porque foi esfriando, super resfriamento, o planeta congela, as pessoas morreram congeladas quase que instantaneamente, e aí mostra que teve um homem que ele fez um trem muito grande, e dentro desse trem ele fez como que uma arca onde tinha, os últimos vagões tinham as pessoas, como é que fala, como seriam os rejeitados da sociedade, e quanto mais subia, né, os vagões, mais subia a hierarquia das pessoas que estavam no trem. Aí mostra, né, alguns vagões que tinham plantas e cultivação, outro que tinha peixe, aí vai subindo, tinha sauna, salão de beleza, aí no final tinha uma discoteca de jovens. E a gente vê sempre o lado satânico, porque nesse filme de ontem, teve um dos vagões onde tinham jovens, tá? Todos drogados, ouvindo música pesada e todos fantasiados na discoteca. Eu não sei, no Brasil eu não vi isso ainda não sei agora, mas na Europa, algumas discotecas, dependendo do tipo da discoteca que as pessoas vão, elas quase que se fantasiam para ir, dependendo do tipo da discoteca. Não é discoteca normal, são discotecas mais transgressivas. E ali eles botam um chifre, botam aqueles vestidos psicodélicos, as mulheres fazem maquiagens estranhas, tem quem se fantasia de monstro. É uma coisa muito esquisita que está girando um pouco aqui. Não sei no Brasil, não estou aí, não posso dizer, mas aqui eu sei que tem muito disso, dependendo das cidades, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, dependendo desses países, são países mais transgressivos também. Enfim, meus irmãos, nessa conversa toda, ele passa, esse ator, né, porque ele começa com tantas pessoas e lutando, combatendo, porque eles viviam como mendigos. Quando servia, por exemplo, teve um momento que eles pegaram 2 crianças de 5 anos e levaram embora das mães, do pai e da mãe, ficar desesperado. Depois foi descobrir que essas crianças foram enfiadas dentro do motor do trem, num local que só uma criança nessa idade, que tinha aquela estatura, conseguiria fazer manutenção do motor. É uma escrava, né? A criancinha ficava só de mutanda, né? de cueca, e ficava ali dentro fazendo aquele trabalho, até morrer, meus irmãos. E, enfim, aí quando ele passou por essa espécie de discoteca no vagão, todos esses jovens, eles estavam todos endemoniados. E para provar isso, no filme, a representação desse ato de estar endemoniado, do domínio dos demônios querendo, né, atacá-lo, porque ele queria pegar o trem, ele queria assumir o trem, ele queria libertar os escravos, né, os prisioneiros, tinha muito prisioneiro no trem, e ao mesmo tempo tinha gente que estava super bem, dependendo da primeira classe até a última classe. Aí ele passou no meio desses jovens, né, que estavam fantasiados de demônios mesmo, uma coisa horrorosa, máscaras e tal.
E aí chegou o momento que ele chegou no primeiro vagão, que seria o vagão cabeça, que no filme eles intitularam O Cabeça e a Cauda. E aquele homem responsável pelo trem, ele era um magnata, um homem muito rico, e é um homem só, e ele fala. Aí ele começa falando com o personagem, né, que foi um rapaz. Aí ele virou e falou assim: você passou no teste, você foi escolhido, você vai assumir esse trem. Infelizmente, no mundo existe diversidade de pessoas. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua classe. Você veio da classe dos marginados e nós pertencemos aos vencedores. E aí ele falando, sabe, que o curso natural da vida é esse de eliminar os fracos, de eliminar a escória. Aí naquele momento ele pega o telefone, liga pro vagão onde estavam, né, os prisioneiros, as pessoas, era muita gente, e dá ordem para metralhar todo mundo. E eles mataram. E eles iam fazendo isso de tanto em tanto. E ele disse no filme, esse cara disse pro rapaz que seria esse... Ele falou assim, ele falou, olha, durante várias vezes nós tivemos que fazer uma limpeza nesse trem. E a limpeza foi feita exatamente ali onde você estava, a escória, né? Porque era uma espécie de gente que poluía o ambiente de vida dos demais. E ele falando que só ficariam os mais fortes. E foi levando para o lado do que a gente vê nas tais pedras da Geórgia, que eu me lembrei na hora. Diz que tem essas tais pedras na Geórgia, nos Estados Unidos, e que diz uma daquelas pedras que eles vão fazer de modo tal que eles vão exterminar grande parte da população mundial. Então aquilo tudo estava colegando exatamente no filme. E eu não sei se os irmãos sabem, eu acredito que sim, Hollywood, ela mostra muito coisas que vão acontecendo no decorrer dos anos. Tem filmes atrás aí que mostravam algumas tecnologias que na época que os filmes foram lançados a gente ficava, uau, que legal. E hoje a gente usa, né, tablet, telefone celular, por exemplo, várias tecnologias que... Então, assim, se vocês pesquisarem no YouTube, vários vídeos dizem que os Illuminati, eles mostram aquilo que eles vão fazer antes de fazer. Assim, meus irmãos, por que eu estou falando sobre esse assunto hoje? Por que eu estou colocando isso aqui hoje? No final, aquele trem explodiu e sobrou só 2 pessoas no filme. Mas esse ator que eu tô falando, que fez o Capitão América, ele tem feito uma série de filmes que tem mostrado como que o inimigo tá girando em torno no mundo para oprimir a população. Como que o inimigo devagarzinho tá enredando seus laços de morte em torno da população mundial. Eu creio que sim, a população na grande tribulação ela vai ser reduzida a pó. E que, como diz a Bíblia, nós lemos isso, se eu não me engano, ontem, se eu não me engano, no livro de Isaías, que depois que passar todo esse período da tribulação, de guerra, de tudo que está para acontecer, o homem vai ser mais raro do que o ouro para se encontrar. Então, é um reflexo, mais uma coisa que eu sei, ainda que o anticristo ele vai matar muita gente, ele vai perseguir muita gente, ele vai causar muito estrago, quem vai realmente limpar o planeta Terra naquele período vai ser o próprio Deus com a sua ira. Vai ser o próprio Deus trazendo juízo na Terra. Eu acredito que isso vai ser nos próximos 3 anos e meio depois que começar a tribulação, a grande tribulação. A Bíblia diz que o anticristo ele vai fazer um acordo de paz com Israel por 7 anos. E diz que na metade do acordo ele vai quebrar esse acordo, quebrar esse pacto. E ele vai perseguir os judeus. Eu imagino que os 3 primeiros anos da grande tribulação, ele vai dedicar mais tempo para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que falam de Jesus. A gente tem visto muitos sonhos aí no YouTube que estão relatando exatamente esse quadro de cristãos sendo perseguidos, de guardas, de polícia, do exército, oprimindo os cristãos, prendendo as pessoas. A gente vê também alguns vídeos falando de zumbis, a gente vê alguns vídeos aí falando de coisas realmente que muitos filmes de Hollywood espelham.
E os sonhos são muito tenebrosos, né? Os irmãos têm tido sonhos realmente muito pesados. Então eu imagino, na minha ignorância, meus irmãos, porque por mais que a gente lê Bíblia, por mais que a gente estuda, se o Espírito Santo não nos dá o discernimento, muita coisa fica difícil da gente entender. Mas alguma coisa a gente vai tendo como que uma certa convicção. Desculpem, eu tenho observado que muita gente está sonhando com o anticristo, muita gente está sonhando com a grande tribulação, muita gente está sonhando com tanta coisa. E tem casos de sonhos diferentes de pessoas sérias. Então eu fiquei falando, oh meu Deus, mas então, né? O que vai ser? Como é que vai ser? Para quem ficar? Apesar que essa não é a minha maior preocupação. Atualmente a minha maior preocupação, vocês estão acompanhando comigo aqui no canal, tem sido essa, de alertar a igreja. Porque esse momento é um momento de salvar a igreja que está perdida. Os irmãos que estão desviados, aqueles que estão afastados, aqueles que estão vivendo um engano. E sim, é um momento também de deixar um alerta para aqueles que supostamente vão ficar. Pessoas que estão ao nosso redor, é uma coisa, por exemplo, que eu falo muito com a minha irmã. Falo com ela, Luana, conta, coloca a coisa como ela é, fala do arrebatamento. É claro que chegou num ponto, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo, chegou num ponto que falar de Jesus e falar da volta de Jesus e falar dos sinais, para quem não está com o Espírito Santo no coração, chegou a ser pesado. E às vezes a gente é considerado como loucos. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não são, né? Para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Porém, a partir do momento que você está no navio e você sabe que aquele navio vai afundar, aí você sabe que se aquele navio afundar, quem tiver escapado vai escapar, mas quem ficou para trás naquele navio, para salvar completamente a sua vida, vai ter que tomar determinadas posturas, né? Por exemplo, imagine que você sabe que o navio vai afundar, então você vai falar, olha, esse navio está para afundar. Se você quiser se salvar, ainda que você não me acredite, você tem que ficar na proa, porque vai ser a última parte do navio que vai afundar. E talvez ali na proa você vai ter a chance de esperar um helicóptero, né? Ou então você vai poder se botar no mar no momento mais calmo do problema. Quer dizer, você dá algumas instruções. Aquela pessoa, não, mas você está exagerando, esse navio afundar é impossível. Mas aí imagina que acontece. E antes que aconteça, imagina que aquele navio se ferma num porto antes do acidente e você desce do navio. E aí você ainda olha para a pessoa e fala, olha, presta atenção, esse navio está para afundar. Procura ficar num local próximo aos barcos de salva-vida, ou então fica na proa, quer dizer, dá orientação. Você não vai acreditar não, mas se acontecer, você já sabe o que você vai fazer. E desce, vai embora, se salva. Então acontece que pouco tempo depois aquele navio começa a afundar. Aquela pessoa, realmente é verdade, está afundando. O que eu vou fazer? Eu vou para lá, para onde ele me disse, que ele disse que ali eu vou vou me salvar. Entendeu? Então o caso do arrebatamento e da grande tribulação é mais ou menos isso. Eu já alertei a família inteira, meus irmãos. Meus parentes todos sabem. Até os mais difíceis de se comunicar, de algum modo eu já coloquei, olha, isso vai acontecer. Se eles ouviram, se eles não ouviram, aí não me interessa, não faz parte mais da minha vida. A minha parte eu tenho feito. E tenho orado sim. Quando o Espírito Santo toca no meu coração, eu tenho orado pela salvação dessas pessoas. Olha, uma coisa curiosa que aconteceu. No início eu orava muito. Isso aqui há uns 3, 4 anos atrás, eu orava muito por certas pessoas. Cheguei a fazer uma campanha pessoal de oração. E um dia, praticamente fazendo, depois de 3, 4 dias, mais ou menos a mesma oração, quer dizer, orando pelas mesmas pessoas, dando os mesmos nomes, o Espírito Santo falou comigo assim, basta, né? Eu mesma na oração falei, Deus, hoje é o último dia que eu tô orando assim, porque eu não tenho mais no coração essa vontade de orar. É como se fosse um copo que esvaziou, é como se fosse uma sede que se foi saciada. Enquanto eu estava com sede, eu fui bebendo aquela água. Quer dizer, então, enquanto eu estava com sede de orar por tais pessoas, eu fui orando. Mas chegou um momento que eu não tinha mais força, vontade, estímulo para orar por aquelas pessoas naquele momento. E ali eu entreguei a oração e comecei a orar por outros motivos, por outras pessoas, pessoas desconhecidas e por aí vai, meus irmãos.
E de tanto em tanto, acontece que Deus coloca no meu coração o desejo de orar por um ou por outro daquelas pessoas que eu já orei até então. Isso para mim foi como se Deus tivesse me dado um sinal, que eu não posso ficar a minha vida inteira chorando e orando pela mesma pessoa, porque está nas mãos de Deus, e aí está na fé. Se Deus vai tratar com essa pessoa e vai salvá-la, aí é entre ele e a pessoa. O que a gente não pode deixar de fazer é ficar calado. Ficar calado e não contar nada, não falar nada, então não vou fazer nada. Isso não. Mas você tem que advertir, você tem que alertar. Depois que você fez a sua parte, você descansa no Senhor. Então, meus amados, falando em tudo isso, eu vejo como que Hollywood, no caso, como que a televisão está trazendo essa espécie de ambiente no planeta. Opressão, medo, né? Angústia. Você liga os jornais, você vê esse ambiente de angústia. Ontem eu vi um vídeo sobre Israel que se eu pudesse, eu até colocaria ele aqui para vocês, um vídeo sobre Israel que está sendo oprimida. Todos os países que estão em torno de Israel, os países árabes, eles desejam a extinção completa de Israel. Tem líderes árabes que estão dizendo que eles têm que continuar, o que Hitler não terminou, eles têm que continuar, de colocar judeu no forno. É uma coisa horrorosa, meus irmãos. Olha que está se formando realmente um ambiente muito tenebroso no planeta. E eu ontem vendo aquele filme, eu ficava toda hora no meu coração, mas Deus, ele é o meu salvador, ele não vai permitir que aconteça isso, né? Que eu vou ficar aqui para isso, pela fé, pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, meus irmãos, veio isso de falar com você sobre os selos, né? Em Apocalipse, capítulo 6, ele começa a falar dos selos. E se vocês começarem a ler comigo, aqui vai falar dos 4 cavalos, os cavaleiros do Apocalipse, no 6º selo, no Apocalipse, capítulo 6. Lembrando que os estudiosos, as pessoas muito respeitadas na área do estudo do Apocalipse, todas são de acordo que a igreja sai do livro de Apocalipse no capítulo 4. É como se Deus arrebatasse a igreja já no capítulo 4. E se você ler do Apocalipse até o capítulo 4 e ler até o 5 e 6, você vai ver que até certo ponto tem a presença da igreja dos santos. Depois não fala mais, vai falar lá no final. Então, tem sentido isso que os grandes estudiosos do Apocalipse deixam. Então, meus irmãos, vamos ler lá, Apocalipse capítulo 6. Então lá. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, o Cordeiro é Jesus. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Olha que esse cavaleiro ele recebeu um arco, só que o arco desse cavaleiro não tem uma flecha. Quer dizer, então ele não ia ter a flecha no seu arco, porém ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Esse cavaleiro aqui, alguns dizem que ele é o próprio anticristo, não é Jesus, não é Jesus. Parece que esses 4 cavaleiros já estão em ação há muito tempo, porque de todos os efeitos por eles causados, dá tempo, todos eles de geração em geração, os homens já têm sentido. Porém, agora nesses últimos dias, ainda com maior intensidade. Isso eu coloquei como uma observação. Porém, nesse caso, esse cavalo aqui branco ainda não foi solto. Então, meus irmãos, a gente fica num bívio, né? Numa divisão. Será que os 4 cavaleiros do Apocalipse realmente já foram soltos? Ou será que não? Será que é o espírito do anticristo que opera no mundo já há tanto tempo? Porque o próprio apóstolo Paulo dizia sobre isso, que o espírito do anticristo já opera no mundo. E o espírito do anticristo, ou o próprio anticristo, ele vai vir para matar, roubar e destruir. Ele vai trazer fome, ele vai trazer peste, ele vai trazer muita guerra, porque a maior das forças do anticristo vai ser através da guerra. É ali que ele vai matar muita gente, é ali que ele vai perseguir muita gente. E nós já estamos vendo os rumores de guerra e estão realmente grandes. As nações, a gente está ouvindo falar coisas que até então não ouvia. Por exemplo, tem sido dito que vai ter uma guerra civil no Brasil.
várias pessoas do Exército Brasileiro têm colocado vídeo já aí, né, no YouTube dessas pessoas dizendo que já tem um exército pronto. Quer dizer, o Brasil há 10 anos atrás, que você não imaginava próprio que ia passar por guerra. Eu cresci nesse país depois, né, da época do comunismo no Brasil, a gente teve aí os outros presidentes, então foram anos que é um país literalmente em paz de tudo, né? Não tem desastre natural, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada, não tem guerra, não tem fome, recursos naturais quase que intermináveis. Era um paraíso o Brasil. E agora a gente está vendo rumores de guerra também no Brasil. Vamos deixar ao lado dos traficantes de droga, das guerras dos traficantes com o exército e esse negócio aqui. Mas vamos levar para o nível guerra civil mesmo, uma guerra causada do governo brasileiro. Vai acontecer ou não? Eu não tenho a menor ideia, mas são rumores que a gente está escutando. A gente escuta também já, no caso aqui, a Itália já sendo ameaçada pelo grupo islâmico. É sempre uma guerra. Até agora não aconteceu nada e parece que não vai acontecer, não sei. Porém, eu não duvido que vai acontecer muita coisa terrível na Europa, a nível de guerra. A gente já está vendo lá, ali acho que é Croácia, que já está tendo guerra com a Rússia, né? E vira e mexe a televisão europeia, ela mostra como é que tá aquela situação. As pessoas estão realmente abandonadas, crianças, mulheres morrendo ali na guerra, corpo de gente morta na rua, só como que não tem ninguém que vai lá e leva embora e enterra. Fica como se fosse carne ao céu aberto. A gente já vê isso, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Então a gente vê qual é a intensidade dos sinais. Então eu não sei, meus amados, eu vou ser muito sincera a cada um de vocês. Eu não sei até que ponto tudo que diz na Bíblia já está acontecendo, já aconteceu ou está para acontecer. A gente vislumbra tanta coisa, a gente crê e entende tanta coisa, mas quando a gente olha para trás, muitas delas já aconteceram de modo igual. Mas eu, ao meu ver, eu acredito que é o espírito do anticristo que já tem operado no mundo. E o próprio pecado do homem traz esse efeito na terra, né? A morte, a fome, a peste. Por exemplo, se você mora numa comunidade que não tem higiene, né? Se você mora numa comunidade que não tem cuidados pessoais, numa comunidade que não tem controle de nada, né? Fazem filhos igual coelho, a gente vê muito disso ali na África. Você começa a olhar, por exemplo, alguns vídeos da África, você vai ver, por exemplo, que eles têm uma mania de vender carne ao céu aberto, cheio de mosquito, e eles vendem as carnes ali, ao céu aberto, cheio de mosquito. Diz que esse ébola pode ter vindo de macaco ou de morcego, pode ser também uma guerra biológica, uma coisa já do inimigo tentando minar aquele território, mas seja lá o que for. As piores pragas, as piores doenças têm saído da África. A AIDS parece que saiu da África, o ébola tá lá. Então, e você vê, é um povo que não tem higiene, é um povo que como tá vive, não é que é um povo que preocupa, né? Uma vez eu ouvi um estudo falando sobre isso, por exemplo, foi feito um estudo que diz que a mentalidade das pessoas também tem muito efeito direto sobre o tipo de vida que elas têm. Aí falou, por exemplo, você pega uma Holanda da vida, uma Holanda, uma Bélgica, né? Um desses países da Europa extremamente organizados. Vamos deixar de lado as depravações sexuais desse pessoal, porque eles são realmente exagerados, mas vamos colocar a correteza deles em ter um sistema social equilibrado. Por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, se você vai imigrar para a Alemanha, está acontecendo muito na Itália, então é um exemplo direto que eu posso dar com muita certeza. Na Alemanha, se você vai para a Alemanha lá, a primeira coisa que você precisa provar para o governo em 3 meses é que você tem um trabalho. Ou você abre uma empresa, ou você arruma um emprego com documento. Se você abre uma empresa, eles vão dizer para você como você quer pagar a sua taxa. Você quer pagar a taxa básica, que, por exemplo, se você tem um acidente ou se você precisa ir no hospital, essa taxa cobre essas despesas? Ou você quer pagar, inclusive, uma taxa já para a sua aposentadoria? Então, você pode escolher. Ou então, se você trabalha fixo com documento, automaticamente todas as taxas são cobertas e você já tem direito a tudo. Isso é um caso na Alemanha. Aí o marido vai para a Alemanha, faz esse tipo de vida lá. Aí vamos imaginar que depois ele quer levar a família.
quer levar a família, quer levar os filhos. A primeira coisa que ele tem que fazer também na Alemanha é arrumar uma casa. Então ele tem que pagar um aluguel na Alemanha de 3 meses adiantado. E esse dinheiro, fora a continuidade dos demais meses, ele tem que já deixar. Porque ele tem que provar para o governo alemão que ele tem uma residência fixa no nome dele, tudo documentado. Porque o governo alemão ele diz o seguinte: nós não queremos sustentar vagabundo. Então eles fazem isso. Outra coisa que acontece: imagina que vai o marido, a mulher e os 2 filhos. Só um exemplo para o que acontece na Alemanha. Isso vale para todos esses países: Bélgica, Alemanha, Holanda. Outra coisa que eles fazem: a mulher chegou ali, ela já tem a casa dela. Aí o governo alemão vai ver, essa mulher trabalha? Não. Então, e eles têm filho? Tem. O marido trabalha, está documentado? Sim. Então a Alemanha ela dá um cheque de apoio mensal familiar de 400 euros para aquela família. Porque já que a mulher não trabalha, eles têm filhos, é uma pessoa só que trabalha, o crédito que ele declara não é grande o suficiente, agora a Alemanha ajuda com aluguel, tá? Isso está acontecendo com algumas pessoas que eu conheço que foram embora aqui da Itália e estão ali, tá? E ali o governo alemão ele dá toda a estrutura, mas ele exige que as crianças vão logo para a escola, independente se elas falam a língua ou não. Eles assumem a responsabilidade de ensinar a língua para a criança e dizem para a mãe: enquanto seu filho vai para a escola, nós vamos pagar para você o curso de alemão. E ali ela também tem que aprender alemão. Se ela quiser trabalhar, para trabalhar ela tem que falar a língua. Então funciona assim, meus irmãos. Por exemplo, na Alemanha. E ali eles mantêm as ruas, ali eles mantêm tudo. Tem problema de gente pedindo esmola na Alemanha? Tem. Tem pobre na Alemanha morrendo de fome? Tem. Mas são exatamente esses que não pagaram a aposentadoria, que pagaram só aquele momento presente que eles trabalhavam e depois eles ficaram velhos, viraram aposentados e eles não têm nada e tem acontecido. Mas se você vai nesses países europeus, você vai ver o sistema de higiene muito rigoroso, né? Ninguém vai vender carne no meio da rua com mosquito por cima, você tem que ir no açougue, tem que ter breveto de controle de qualidade e uma série de coisas. Eles adotam uma série de medidas anti-destruição do país deles e tem uma série de coisas, tá? Eu não sei, mas é mais ou menos isso. Agora você vai na África. Na África, trabalha, não trabalha, não sei. Tem sempre guerra, perseguição, ISIS, Hamas, não ISIS. O povo faz filho e vive aquela... Quer dizer, parece que na África, não toda a África, o sul da África é mais arrumado, mas o resto, alguns países próprios, né, africanos, a gente vê isso, que não existe uma educação, não existe educação no povo. Olha, vocês têm que ter um controle melhor sobre a vida de vocês, tem que ter mais higiene, não pode vender carne na rua, a praça aberta. Então foi feito esse estudo e disseram, imagina, pega um grupo de holandês no país deles, joga a bomba na Holanda, destrói tudo, acaba com tudo, mas sobrevive um tanto de holandês. Como que vocês acham que depois de 10 anos você vai encontrar o país deles? Como um país africano que foi destruído pela guerra ou porque sabe qual motivo? Ou ele vai ser melhor do que antes? Ou vai estar entrando no mesmo padrão de vida que eles tinham antes? E foi dito que eles vão estar sempre naquele mesmo padrão, porque a mentalidade faz a diferença. Então por que eu estou falando isso? Fome, peste, pobreza, vem muito do tipo de mentalidade também das pessoas. O espírito do anticristo, ou os demônios, os principados, as potestades que governam sobre determinadas regiões, eles operam também com a legalidade do homem. A Bíblia fala dos principados e potestades. Você vai ver que sobre o Brasil tem o principado da idolatria, é um exemplo. A gente vê a Aparecida do Norte, ela é a padroeira do Brasil. Quer dizer, o Brasil foi consagrado a esse ídolo. Então tem prostituição, você vai ver que tem prostituição, tem muito roubo, tem muita morte. E a Bíblia fala que a idolatria, ela traz esse tipo de consequência, sabe? De opressão, de prostituição e de morte.
Eu não lembro aonde, mas tem uma coisa que fala sobre isso. Causas da idolatria. Aí você vai ver, por exemplo, Israel. Quem é o Deus de Israel? Você vai ver que sobre Israel não tem um principado, uma potestade demoníaca. Mas tem o arcanjo, se eu não me engano, é Gabriel. Ou é Miguel ou Gabriel? Eu faço confusão entre os dois, mas eu acho que é Gabriel. Que é o príncipe de Israel. É ele que protege Israel. É daí que a gente vê que Israel, por mais que ela é sitiada, por mais que ela é perseguida, por mais que os judeus, né? Israel é aquele pedacinho de terra que é um jardim aos olhos de Deus. E só vai ser... Israel vai só ter que acertar uma conta com Deus ainda, porque infelizmente no meio do povo judeu, tem povo judeu idólatra, tem muita bagunça em Israel. A Bíblia diz que viriam dias que vários povos pisariam a Terra Santa. E ali eles iam trazer todo tipo de porcaria. É como se Deus, porque se você vê o Velho Testamento, Deus ele fala muito com todos os reis e profetas de Israel que o povo de Israel não deveria se misturar com os outros povos. Inclusive vários na época do rei Davi foram eliminados. Só que mano a mano que os anos foram passando, eles foram se misturando. Então é como se Deus falasse, vocês querem se misturar com outros povos? Eu como Deus, ordenei para não misturar. Porque a partir do momento que vocês vivessem em julgo desigual com outros povos, vocês iriam passar a praticar as práticas pecaminosas e abomináveis dos outros povos. E é exatamente o que acontece. Você vê lá no Velho Testamento o que aconteceu. Agora Deus é como se ele fala, tá bom, vocês querem viver no meio de outros povos, agora eu vou fazer gente de todo mundo pisar Israel. E não vai ser a terra suas, não vai ser exatamente de vocês, não vai ser exclusividade de vocês, Israel. Vocês desejaram isso, toma. Porém, Deus ele dá uma promessa que vai chegar um dia que ele vai purificar, que ele vai livrar Israel de seus inimigos e vai ser realmente o sonho, né, que Deus sempre teve para Israel, um dia vai ser concretizado. Então, meus amados, se esses cavaleiros já estão soltos, guerras, rumores de guerras, né, e a gente já tem muita guerra no mundo, mas sempre teve, a gente já passou por 2 guerras mundiais. Então, eu não sei dizer, eu imagino que é mais o espírito do anticristo unido à ambição do homem que pisa na terra. Hitler, ele queria conquistar o mundo inteiro e ele cismou com os judeus, né? E ele fez o que ele pôde para matar mais de 6 milhões de judeus. E ele veio a Europa fora. Então você teve a guerra dele, você teve a Primeira Guerra Mundial e por aí vai as histórias. E aqui no capítulo 6, fala exatamente dos selos. E o primeiro deles diz que foi solto, né? Estava diante dele um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. E eu tenho uma coisa que eu tenho observado muito, meus amados, na Bíblia, é a ordem com as quais as coisas, de certo modo, são escritas. Apocalipse, ele relata como um ciclo constante de acontecimentos até certo ponto, mas que mano a mano que vão acontecendo vai aumentando a intensidade das dores de parto até que você vê a execução dos juízos de Deus que ainda não vieram sobre a terra. E aí completa nessa parte, depois vem o milênio. Então, só que em alguns capítulos você vê que existe uma espécie de ordem mais correta. Não que a Bíblia é errada, pelo amor de Deus, mas uma ordem sequencial mais lógica. No caso, o capítulo 6 é um exemplo desse. Primeiro diz que o cavaleiro do cavalo branco vai ser solto. E aqui fala que ele veio, que tinha o seu cavaleiro como vencedor determinado a vencer. E a Bíblia diz que o anticristo ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Ele vai perseguir os santos e vai vencer, ele vai levantar guerra contra Israel, ele vai comandar a última guerra, que é a do Armagedon, de Jesus Cristo, é que vai salvar, senão não vai ter jeito. Eu acredito que quando diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, essa fala, ela está declarada para os últimos dias, porque esse planeta vai ter tanto problema que onde tiver um ser humano vai estar em perigo. Ou vai estar em perigo pela perseguição do exército do anticristo, ou vai estar em perigo por causa de um cataclisma, um meteoro que vai cair, chuvas de granizo, de pedras de 35 quilos, tsunami, terremoto e todo tipo de problema. Inclusive a Bíblia diz que até as feras do campo vão ficar mais violentas. Parece que na época da grande tribulação, inclusive, os animais selvagens eles vão atacar os homens de um modo muito maior.
Eu não sei. A Bíblia diz que vai ser aberto o abismo e vão subir dali um exército de 200 milhões de demônios. Tem uma parte que diz que vão ser como gafanhotos, que eles vão ter poder para picar e atormentar durante 5 meses todos aqueles que receberam a marca da besta. E esses vão pedir para morrer, mas não vão morrer. Não sei porquê. Vai ser alguma coisa que durante 5 meses a morte vai desaparecer da terra. Então, durante 5 meses, o planeta Terra não vai ter morte. Vai ter tormento, vai ter aflição, vai ter angústia, agonia. Em todos os países do mundo, em todos os lugares na Terra. A Bíblia diz que vai ter um terremoto tão grande que não vai ter uma montanha que fique em pé. E não vai ter uma ilha que apareça. Tudo vai sumir, tudo vai ser mudado. Meus irmãos, o que está para acontecer nesse planeta, dentro do que diz o livro de Apocalipse, nesses selos, nas taças de ira de Deus, da ira de Deus, ainda não aconteceram. Então, dentro disso que eu estou falando, essa ordem do capítulo 6 aqui, dá a entender que os cavaleiros, então, não estão soltos. Mas é um vislumbre do que vai ser até então, o que acontece até hoje. Não sei. Pode ser que alguns deles já estejam soltos. Pode ser que são cavaleiros, por exemplo, da morte, o da guerra e o da crise econômica. Pode ser que esses 3 cavaleiros, eles de tempos em tempos, eles passeiam na Terra. Mas aqui é uma coisa que eu estou supondo, tá? E tanto esse estudo que eu estou falando, eu não sei se vocês que estão acostumados a me acompanhar, vocês já perceberam que eu procuro sempre ver 2 lados, se quando tem, né? Quando te dá essa possibilidade, vocês veem que eu procuro ver sempre 2 lados da mesma moeda, da situação. Pode ser isso ou pode ser aquilo, né? Mas aqui, nessa ordem, tudo indica que esses cavaleiros, nesse caso, desta forma, ainda não foram soltos. Pelo menos é assim que eu até então estou entendendo. Pode ser que até agora, do modo como descreve o capítulo 6, esses 4 cavaleiros ainda não estão nessa prática que eles praticavam até agora. Então, o primeiro deles vai ser um cavaleiro montado num cavalo branco, que tem na sua mão um arco, e a ele foi dado uma coroa, o príncipe deste mundo. Ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Satanás, ele não aceita que ele está condenado. Ele sabe. Mas o modo como ele age no mundo é como quem tem certeza, convicção que ele vai sempre vencer. Em palavras curtas, a obstinação de Satanás desde o início, ela é tão forte, ela é tão poderosa dentro dele mesmo, que é como se ele tivesse convencido que ele vai combater até o último momento. É quase que como se ele tivesse uma gota de esperança que ele, quem sabe, pode vencer. Ele sabe que Deus, ele já deu todo o relatório aqui. A Bíblia já dá toda a sentença do caso de Satanás. Desde a queda dele lá no jardim, no céu, até o último dia, quando ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, depois de ser solto por 1000 anos. A Bíblia já foi dada, Deus já falou, vai ser isso que vai acontecer. Mas pode ser que é quase que como se ele não se convencesse ainda desse final. Apesar dele estar vendo no decorrer dos séculos, dos milênios que ele está na Terra, tudo que a Bíblia fala está acontecendo. Mas pode ser que ele ainda vislumbre a vitória, porque a Bíblia diz que ele vem como vencedor determinado a vencer. Uma pessoa determinada a vencer, ela não se convence até o último momento. Pode falar para ela o que você quiser, mas ela não convence. Até o último momento, aquilo que ela acredita que vale. Isso vale inclusive para nós na nossa fé. Nós estamos vendo o mundo caindo aos pedaços. Você já vê o planeta realmente sem estrutura nenhuma. Não tem mais como suportar o que está acontecendo. É um efeito que progressivo, vai só piorar. Tudo, em todas as áreas, vão só piorar. Mas os crentes em Jesus, por mais que a gente está vendo o caldeirão esquentando, a gente tem o quê? Uma convicção de que Deus, ele vai resgatar o seu povo, que Jesus vai vir arrebatar a sua noiva, que nós não vamos participar da ira de Deus. Então são convicções, nós estamos determinados a combater esse combate, a continuar essa batalha. Então, quando a gente vê a palavra determinado, a gente vê uma coisa que é decidida e você luta por ela até o último momento. Satanás, ele não está brincando de fazer o mal, de ser o maldoso da história, de ser o vilão, mas ele realmente está combatendo com todas as suas forças e energias até o último momento.
A hora que ele vai se convencer que não tem jeito é quando ele já estiver dentro do lago de fogo e enxofre. E quando ele olhar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, então se convencer, não tem jeito, eu perdi. Ele sabe que ele está perdido, ele sabe que tem uma condenação, mas ele ainda está convencido, determinado a combater até o último momento. Essa é a força que move ele. Esse é o estímulo que ele tem de continuar até o último momento combatendo com todas as suas forças e levantando com ele os seus exércitos. E provavelmente o seu exército também está determinado a vencer até o último momento. Então aqui esse primeiro cavaleiro não está solto nesse caso, porque ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Ele já cavalgava. É o próprio cavaleiro cavalgando. Atualmente é o espírito do anticristo que opera, mas não está fazendo pessoalmente, vamos dizer assim. Quer dizer, as intenções, né, as armadilhas, as organizações, quer dizer, ele está construindo uma espécie de rede, como um pescador, ele está construindo a sua rede, mas ele ainda não julgou pessoalmente a sua rede e ele ainda não está pegando seus peixes com a sua própria força. Quer dizer, ele está só criando um ambiente a todos esses séculos e esse ambiente que ele cria já está trazendo alguns frutos por causa do pecado e da ganância do homem, mas ele ainda não botou a mão na torta, propriamente dito. Não sei se é isso que a gente pode se expressar aqui, mas pelo que tudo indica, esse cavaleiro é o anticristo em pessoa com os pés na terra, no planeta Terra, um homem que vai ser inspirado e vai ser possesso pelo próprio espírito de Satanás. E ele vai executar poderes, ele vai executar milagres, ele vai fazer coisa nessa terra como nunca se viu. Quer dizer, Satanás em toda a sua força operando no planeta, diretamente. Jesus Cristo não veio no mundo. Jesus Cristo não nasceu no mundo. Jesus Cristo não viveu no mundo por 33 anos em pessoa, fisicamente. Foi visto, foi tocado, foi escutado por ouvidos físicos. Satanás, ele quer sempre imitar Deus. Ele não vai ficar para trás. É claro que ele também vai ter que pisar na terra de algum modo. E ele sabe. Jesus, Filho de Deus, nasceu literalmente num corpo todo seu nessa terra. Quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado pelo óvulo de Maria, mas concebido pelo Espírito Santo. Ele não nasceu da semente do homem macho, mas ele nasceu do óvulo de Maria e da semente do próprio Deus, física falando. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, ele não era um ser humano incorporado do Espírito Santo, que se chamaria Jesus Cristo. Mas ele nasceu Deus no mundo, ele nasceu Deus na carne. Jesus, ele recebeu o corpo seu. E esse corpo que ele recebeu quando ele viveu na terra é o mesmo que ele tem hoje, só que glorificado. Mas ele é seu. Já Satanás, ele não vai nascer, ele não vai ser concebido como Jesus. Mas ele precisa de um corpo físico para entrar de modo espiritual e operar coisas terríveis na terra. Quer dizer, sempre uma coisa arranjada no final. Ele não vai ser concebido no óvulo de uma mulher e o próprio espermatozoide de Satanás vai gerar um ser chamado anticristo. Mas a Bíblia diz que é o espírito dele que vai dar poder ao anticristo. Então são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Então ele vai pisar fisicamente no planeta. Depois continua. Versículo 3, capítulo 6. Aqui eu vou ser mais rápida porque não tem muito o que dizer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha, venha. Presta atenção, meus amados, no português escrito. Venha, é um chamado, venha. Não é que vinha ou veio, mas venha. É uma ordem que ainda vai ser executada. Então saiu outro cavalo. Olha, isso aqui estava atrás do primeiro cavalo. Esse cavalo aqui, ele saiu depois do cavalo branco. Olha, então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Isso está acontecendo? Sim, mas vamos prestar atenção. E lhe foi dado uma grande espada. Uma grande espada. Depois vem o próximo cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi
o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Quer dizer, o terceiro cavalo saiu em ordem de terceiro lugar. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Crise econômica mundial. Já está acontecendo? Sim. Já aconteceu várias vezes? Sim. Mas tudo indica que essa crise aqui, ela vai ser diversa de todas as demais. Vai ser um crollo ali a nível mundial. Hoje a gente vê crise econômica na Itália, mas você não vê crise econômica, por exemplo, na Holanda. Hoje você vê crise econômica no Brasil, mas tem algum paizinho aí no mundo que está bem. Não é uma coisa global. Aqui vai ser global. Aqui vai ser global. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Olha aqui, meus amados, quando o cavalo amarelo for liberado, ele vai matar e o Hades vai vir como uma pazinha atrás recolhendo. Aqui não está dizendo que vai ter salvação nesse caso, mas vai ser inferno. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui, tá vendo quando eu falei dos animais selvagens? E por meio dos animais selvagens da terra. Aqui eu coloquei uma pequena observação, vamos ver o que eu escrevi. Seriam aqueles que nunca tiveram seus nomes no livro do Cordeiro, porque o Hades o seguia. Eu coloquei essa observação. Paga diária, denário. Paga diária, denário. Deu para entender? E eles vão devastar 1/4 do planeta. Se então a gente tem um planeta com 6 milhões de habitantes, você divide isso por 4. Vamos imaginar, se você tem um planeta com 8 bilhões de habitantes, não é o caso nosso, a gente já está na casa dos 7 bilhões, se eu não me engano, teria que pesquisar. Mas vamos só colocar número justo para entender. 8 bilhões de habitantes, 2 bilhões seriam mortos. E esses 2 bilhões iriam para o inferno, porque a Bíblia diz que o Hades segue a eles. O último cavaleiro, ele se chama Morte. O cavaleiro amarelo, basicamente, ele completa os demais cavaleiros. Ele não é um cavaleiro de crise econômica, ele não é um cavaleiro de peste, mas ele é um cavaleiro chamado Morte. E aqui, olha para vocês verem, vamos ver uma coisa muito interessante dos 4 cavaleiros. Olha, o primeiro é o cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele simplesmente cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Então, as ações dele vão ser ações de quem está determinado como vencedor, determinado a vencer. Mas não existe como vai ser, através do que ele vai agir. Ele só é um cavaleiro branco solto na terra. E não existe uma coisa direta ligada a ele, uma ação a qual ele faz. Porém, o cavalo, o segundo, que é o cavalo vermelho, ele vai tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem. Quer dizer, o segundo cavalo é um cavalo de violência. É um cavalo que a força maior dele vai fazer com que os homens se briguem entre si, guerra, problemas, né? Olha, ele vai tirar a paz da terra, não de uma parte específica, e ele vai fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Esse aqui é o primeiro, o outro já é um cavalo preto, que tinha na mão uma balança. O segundo cavalo, ele é de crise econômica. Mas o último cavalo, que é o amarelo, ele completa os 3 primeiros. Porque ele simplesmente se chama Morte. Ele se chama Morte. E o Hades o segue. E foi-lhes, aí vai para o plural, lá no versículo 8, meus irmãos. Presta atenção, vamos prestar atenção na Bíblia, porque a Bíblia ela é muito linda, ela explica tudo para nós. Olha, foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Aí no último explica tudo que foi dado para os 4 cavalos junto. Os 4 cavalos juntos, eles vão ter poder para tirar a vida de 1/4 da terra e eles vão poder matar através da espada, da fome, das pragas e por meio dos animais selvagens.
Olha só para vocês verem. Eu não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que está passando pela minha cabeça, mas olha só. E ali, vamos terminar aqui só um pedacinho para mim não me embrulhar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Aqui então entra os que vão morrer por causa da palavra de Deus. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aí Deus responde: então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Meus amados, primeiro vão ser livres os cavaleiros e vai ter um inferno na terra, vai ser confusão atrás de confusão. E ali nesse mesmo tempo, Jesus abre o quinto selo e aí ele já vê debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos pela palavra de Deus. São todos os mártires de todos os anos. Aí você vai ver os mártires da Inquisição, você vai ver os mártires do tempo dos apóstolos, você vai ver os mártires dos tempos atuais nesses países árabes que eles estão degolando. Essas pessoas que foram para o céu, elas nesse momento vão estar debaixo do altar e vão estar clamando a Deus. Até quando? Até quando? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Porque esse julgamento é o julgamento do trono branco, meus amados. Ali vai ser o julgamento de Deus. E ali ele vira e fala: então, cada um deles recebeu uma veste branca, porque eles estão limpos, e lhes foi dito que esperasse um pouco mais. Quer dizer, dentro desse processo dos cavaleiros sendo soltos e toda essa história aqui que vocês vão continuar lendo, ainda vai estar acontecendo a perseguição dos santos. E agora eu vou só terminar de ler o capítulo 6, porque pode ser que a gente encontre ainda muita coisa linda para destrinchar no dia de hoje. Olha, versículo 12. O dia do Senhor. Observei, quando ele abriu o sexto selo, olha, ele foi abrindo uma sequência de selo, meus irmãos. A Bíblia, ela não ia falar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, se não tivesse uma ordem organizada em cima desse caso aqui. Por que Deus abriria na ordem justa? O primeiro selo, depois abre o segundo, depois abre o terceiro, até o sexto. E se fosse uma coisa, né, que tivesse acontecendo por acontecer, não seria desse jeito. Abrir o primeiro, depois abriria o quarto, depois abriria o terceiro, sempre, enfim, um monte de confusão. Mas tem uma ordem. Então, se a Bíblia fala através de uma ordem, o capítulo 6, a gente pode ter certeza que provavelmente essas coisas ainda não aconteceram. Houve um grande terremoto, olha só, aí continua, no sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, porque provavelmente esse terremoto lançou na atmosfera muita fumaça, muita poeira, e o sol ficou negro, ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos. Olha, isso aqui ainda tá... O sexto selo é terrível. Figos verdes caindo da figueira. Vai ter uma chuva de meteoros na terra, literalmente, né? Quando sacudido pelo um forte vento. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. Meus irmãos, vai ser uma coisa terrível. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Isso não aconteceu. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres. Naquele tempo vai ter escravo. Talvez aqui também está relacionado com pessoas presas. Pessoas presas, meus irmãos, escravos. Hoje a gente não tem, no atual momento, a gente não tem exatamente escravo no planeta, tá bom? Você vai lá na Coreia do Norte, tem escravos. Você vai em alguns países árabes aí, na mão dos loucos que estão, né, infernizando vários povos, tem os seus escravos. Mas no planeta inteiro, não. Ele está dizendo, né? E livres, esconderam-se em cavernas ou então em bunkers. Que a gente está vendo há 10 anos atrás, a gente não sabia que tem pessoas construindo cavernas subterrâneas, os bunkers. A gente hoje vê que tem atores aí muito ricos de Hollywood. Um exemplo foi, eu vi uma reportagem outro dia, o Tom Cruise. Ele investiu não sei quantos bilhões para construir um bunker subterrâneo, que se acontecer alguma coisa ele tem para onde escapar.
E aí agora a gente vê empresas, né, nos Estados Unidos muito, no resto do mundo não, mas nos Estados Unidos o negócio está tão forte, talvez porque o cristianismo ele chegou nos Estados Unidos em primeiro lugar, né, foi o primeiro continente americano que recebeu o maior avivamento ali. Talvez eles estão hoje, de certo modo, é uma nação que eles estão mais preparados de acordo com tudo que eles estudaram na Bíblia, de um modo muito mais profundo. Então, vamos fazer caverna, porque vai vir... E é a nação que governa, é a nação, a única nação que vai e bota o nariz em todas as demais nações no mundo, em todos os sentidos, é a América. Então... Você vê lá propaganda de bookers, né? Mas eu acredito que se você pesquisar em site brasileiro, você vai encontrar alguém já fazendo também no Brasil o mesmo sistema. Provavelmente deve ter alguma coisa em algum lugar. Mas não vem ao caso. Mas olha, todos os escravos livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Porque quem é pobre, não tem dinheiro para comprar um refúgio subterrâneo, vai ir para as cavernas, para as grutas, para os lugares que eles julgam mais seguros, os lugares altos, né? Eles gritaram às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Finalmente, aqui está falando que os pecadores no mundo, eles vão reconhecer que Deus é o Senhor. Eles vão começar a entender que existe um poder muito maior que realmente domina a terra, né? Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E ali termina o capítulo 6 de Apocalipse. Meus irmãos, eu não vou entrar muito em muita coisa não, porque é um tipo de assunto que uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Mas o importante é que a gente entenda o que a Bíblia explica. Eu peço perdão aos irmãos se por acaso eu falei alguma besteira. Talvez tenha algum irmão que está escutando esse vídeo e ele tem mais conhecimento teológico do que eu. Mas eu assim, meus amados, pelo que eu já estudei do Apocalipse, pelo que eu já li na Bíblia, pelo que eu já ouvi de palestras de pastores e teólogos, né, pelo YouTube e pelas orações, pelo que Deus traz no meu coração, é isso que eu concluo hoje. Eu gostaria de poder fazer um resumo de tanta coisa que eu falo aqui nos meus vídeos, sabe? Muita coisa que eu falo e tem tanto sentido, mas é uma coisa que vem no momento. Eu teria que pegar um papel, uma caneta e voltar coligando tanta coisa. Mas uma coisa eu digo a todos, meus amados. O Espírito Santo, de algum modo, ele está trazendo sabedoria nos últimos dias, ele está trazendo revelação. Se vocês não acreditam nas palavras que eu estou falando, vocês leem o capítulo 6 de Apocalipse. Aí eu aconselho, lê Ezequiel, lê Daniel, lê, por exemplo, 1º e 2º Tessalonicenses, lê Isaías, né? Principalmente o capítulo 2 de Isaías vai falar também do dia do Senhor, se eu não me engano, 2 Pedro. São referências que até então eu estou sempre colocando. Porque eu acho legal, se vocês escutam as coisas que são ditas nos meus vídeos, depois vocês vão lá na Bíblia e leem, né? Vocês e Deus, falou Espírito Santo, me traz entendimento. Se isso que eu ouvi nesse vídeo da Ana bate com o que está falando na Bíblia, se o Senhor me convence o coração. Porque se o Espírito Santo começa a trazer outra filosofia, né? Entre você e Deus, meus irmãos, porque uma coisa é certa, eu não tenho objetivo de confundir a cabeça de ninguém, né? Mas é curioso, é interessante que a gente estude as profecias, porque a Bíblia ela nos ordena a estudar as profecias. A Bíblia ela nos diz que nós precisamos aprender, né? Porque é isso que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Dizer certas coisas, já o zelo está aberto, a gente está na tal trombeta, esse tipo de coisa. Às vezes eu discordo disso, porque quando você colega todo o contexto do capítulo, no caso o capítulo 6, você vai ver que ele é uma constante. Tudo que está sendo dito no capítulo 6 é uma coisa colegada à outra, é um evento único que vai acontecer em sequências, do 1º ao 6º selo, até a abertura do 1º até o 6º selo, vai ser uma sequência de fatos que realmente vão acontecer, e tudo indica que ainda não aconteceu. Por isso que eu fico na dúvida, de todo o meu coração, eu fico na dúvida, será que esses cavaleiros já foram soltos? Mas se você lê, você começa a coligar aqui e vai entendendo que parece que ainda não. Nesse caso aqui, esses cavaleiros eles vão ser soltos literalmente na abertura dos 6 selos. E a partir do momento que abrir o 1º até o 6º, vai ser uma sequência de fatos, uma atrás da outra. E o 4º cavaleiro, ele vai completar os 3 primeiros. Então, meus amados,
eu creio de coração, com essa lógica que eu li aqui hoje, que os cavaleiros do Apocalipse ainda, esses 4 cavaleiros, eles não foram soltos. Eu creio que, até então, a única coisa que está operando no mundo é o espírito do anticristo, que já está em ação desde a época dos apóstolos até antes. Porque desde a época dos apóstolos, todos os sinais que falam na Bíblia estão acontecendo. Mas a Bíblia fala que é o início das dores, que são as dores de partos. Então, não dá a entender que é o estopinho, né, da coisa. Então, que o Senhor Jesus possa estar cuidando do nosso coração, possa estar dando discernimento, que essa mensagem possa ser uma bênção na vida de cada um de vocês, que eu não sei porque que exatamente, né, veio desenvolvendo para tudo isso, mas talvez Deus está querendo falar conosco hoje para que nós não tenhamos medo. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 24, quando vires todas essas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A Bíblia fala também que a gente não precisa ter medo. As pessoas que vão participar disso têm que ter medo, claro. Oxa, teria que estar desesperadas. Se eu não tivesse no meu coração a esperança da salvação, da redenção, do arrebatamento, se eu não tivesse nem a esperança que um dia eu vou viver na eternidade com Deus, seja como for, eu vou sair desse mundo e eu vou para o céu, se eu não tivesse fé nisso, porque é fé. Eu não posso falar, eu sou salva porque eu mereço, mas eu falo porque eu creio que Jesus vai me salvar. Eu tenho uma esperança chamada salvação de Jesus. Sabe, eu creio que eu estou vivendo na última geração, então automaticamente meu coração me leva a crer que eu vou ser arrebatada. E Deus me traz na memória que Ele tem me preparado já há 4 anos, lendo a Bíblia, coisas que eu nunca fiz como crente, que eu sempre fui crente, né, já há 12 anos, não sempre, mas já há tantos anos, mas eu nunca fiz coisas que eu tenho feito nos últimos 4 anos. Então tudo isso me convence que existe a mão de Deus operando na minha vida. E assim opera na vida de vocês. Então isso gera no meu coração essa esperança. Então eu não tenho medo quando eu vejo essas coisas terríveis. Mas eu acho que Deus... Aliás, eu creio que a vontade de Deus é que a palavra seja estudada. Eu estou fazendo o que muitos pastores não fazem. Vocês sabem disso. Nós temos no YouTube um saco, uma turma muito grande de pessoas leigas, simples, colocando uma palavra que pastores não têm colocado nos seus púlpitos. Tem muitos pastores abençoados, mas são tão poucos comparados ao número dos pastores que a gente vê nas igrejas. Só na igreja que eu frequentei, em Belo Horizonte, deve ter no mínimo uns 10, 15 pastores. E aqui na internet, que eu já ouvi falar de arrebatamento, fim dos dias, deve ter um grupo aí de 6, 7 pastores, incluindo pastores americanos e tal. Então, quer dizer, em uma igreja só, você tem mais pastor que prega prosperidade e vida boa do que no giro, no YouTube aí, pastores que estão pregando realmente a palavra verdadeira. Então, meus amados, não me levem a mal. Não fiquem contra mim no sentido, né, pesado da questão. Isso eu estou falando para aqueles que talvez acham que a gente está estudando tudo errado, né? Porque tem gente que está convencida que já está tudo solto, que já está trombeta, já está tocando, tem um tanto de coisa acontecendo. Mas eu acho que a coisa mais justa que o cristão nos dias de hoje tem que fazer é ler a Bíblia. Sabe, lendo a Bíblia, Deus mesmo, o Espírito Santo, ele vai te ensinar tanta coisa. E não adianta ler, eu nunca leio a Bíblia, mas hoje eu vou ler lá no capítulo 6 de Apocalipse. Então tá acontecendo. A gente tem que ler desde o início. Você tem que ler lá de Gênesis. Começa a ler, porque a Bíblia fala que Deus ele já revelou lá desde o início o final. Então o início é Gênesis, é lá que começa. Eu glorifico a Deus porque eu tô lendo, meus irmãos. Eu tô falando o que eu faço. Então eu não posso bater de frente com o que eu já li na Bíblia me trouxe. E não é eu que entendo sozinho, é o Espírito Santo que dá discernimento e depois ele começa a provar para você tantas coisas. Olha, eu vou dar um testemunho rapidinho, eu vou fechar o vídeo porque tá longo já. Inclusive hoje é sábado, eu tô muito agarrada. Para mim já é até tarde. Mas hoje é dia 28, né? Se eu não me engano, os vídeos do dia 27 e 26, se tá errado, é do dia 26 e 25. Então, entre o dia 25 e 27 desse mês, eu comecei a pregar muito sobre a salvação.
de quem vai ficar, de quem vai subir, de quem vai ficar e vai para o inferno, de quem vai ficar e provavelmente tem uma segunda chance, que Jesus está voltando, que a noiva, né, como que ela tem que proceder, como que ela vai ter que agir para ela ter o azeite. Então, essas são as mensagens que eu preguei nesses últimos dias. E quando foi ontem? Antes de ontem, assim, então, foi dia 25 e 26, são esses vídeos aí. Eu ouvi um testemunho de uma senhora anciana. E essa senhora, ela fala exatamente o que eu falei nos vídeos. E Deus revelou para ela em mensagem já há 30 anos. Deus profetizou para ela, Deus deu a ela sonhos. Essa senhora caiu doente 2 vezes. Uma vez ela pegou um câncer na língua, porque como Deus falou, você precisa anunciar que eu estou voltando há 30 anos atrás, que a noiva tem que se preparar. E ela disse que ela não queria anunciar não, porque a igreja que ela frequentava era cheia, ela não queria que esvaziasse aquela igreja. Aí veio um câncer na língua dela e um dia o Espírito Santo falou com ela, você quer que eu termine de comer essa língua sua? Não, um modo de dizer, vocês têm que ouvir o testemunho melhor. E por causa disso, aí parece que ela voltou a falar aí em algumas igrejas e depois ela desanimou de novo. E agora ela deixou esse testemunho falando que Deus está insistindo com ela, para ela anunciar que Jesus está voltando, que é tempo de preparar o azeite. Basicamente, ela deu uma síntese em tudo que Deus trouxe para mim. E ali, se vocês verem, por exemplo, o vídeo de ontem que eu deixei sobre as noivas, né? As noivas prudentes e as insensatas, vocês vão ver que no final do vídeo eu coloquei o David Auer, o Dr. David Auer, trazendo esse estudo no mesmo sentido. Quer dizer, meus amados, isso para mim é confirmação do que Deus fala. Então, se o próprio Deus confirma através de outros irmãos, outros servos do Senhor, a gente tem que dar credibilidade àquilo que está sendo dito. E o mesmo vale para o dia de hoje, para todos os vídeos. Eu creio que o Espírito Santo, ele tem trago entendimento. E ele quer dizer para você, você não precisa ter medo quando você vê tudo que está ao seu redor. Mas você levante a sua cabeça, porque o teu Redentor está próximo. E você, meu amado, minha amada, eu sei que é difícil a gente pregar a volta de Jesus, principalmente para quem mora com a gente. Mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, se por acaso você nem sequer ainda falou sobre o assunto, porque você tem vergonha, tem medo, algum pensamento, eu te desafio a falar. Às vezes você tem sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho, alguém que você tem muita contato, muita intimidade na sua vida, alguém muito próximo de você, talvez você tenha medo. Olha, eu tenho uma tia, eu falo só para fechar e não fecho o vídeo, mas eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, é uma pessoa maravilhosa, eu amo ela tanto. Mas é uma pessoa que se você fala uma coisa para ela, se aquilo que você fala não é aquilo que ela é de acordo, ela faz uma guerra com você. E dependendo do que você fala, ela se ofende. Então, assim, todo mundo tem medo de falar com ela. Quando ela faz uma coisa errada, ninguém ousa falar, olha, tá errado, porque ela bate em cima, nosso Deus, tem que ver como é que ela é. Mas eu tive coragem de pregar para essa tia. Eu já falei por ela através do WhatsApp e mensagens eu já mandei. Se ela viu ou não, eu não sei. Eu sei que uma vez ela virou para minha irmã e comentou com ela. Falou assim, poxa, eu já passei tanto aperto na minha vida. Eu não tenho mãe, eu não tenho vó, eu não tenho marido, eu sou sozinha. Eu ainda tenho que ficar ouvindo essas coisas feias, essas coisas tristes, né, para ficar com medo. E eu não vou ouvir isso mais não, não vou ouvir isso não. Quer dizer, querendo ou não, chegou até ela. Alguma coisa ela viu, alguma coisa ela ouviu. E quando eu tive o tempo, a oportunidade de pregar para ela que Jesus está voltando, eu preguei. Agora, meus irmãos, o que ela vai fazer com essa informação é entre ela e Deus. Eu passei nesse teste com ela. Com ela eu passei no teste. Então, meu amado, eu te aconselho em nome de Jesus, como igreja de Cristo, dê o testemunho. Fale o que o seu pastor não está falando. Sabe, deixa a mensagem, anuncia, olha, esse barco está afundando. Se você não ficar perto da proa e saltar no barquinho salva-vidas no futuro, você vai morrer junto com toda a tripulação. E assim, meus amados, não é fácil não. Mas Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, então nós vamos vencer também. Jesus, ele não pregou e foi sempre bem aceito, mas ele sempre pregou. O legal é que, se você vai lendo os evangelhos, Jesus ele não estava sempre pregando para as mesmas pessoas. Ele pregava para a mesma categoria de pessoas, mas não para a mesma prostituta, para o mesmo ladrão, para o mesmo leproso. Ele pregou uma vez só. Ele
cada pessoa que passou por ele, ele anunciou a mensagem e continuou a sua estrada. Assim nós temos que fazer também. Você anuncia, você deixa o alerta e vai, e segue a sua estrada. Ora, quando o Espírito Santo tocar no seu coração, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Põe isso no seu coração. Quem sabe realmente o nosso amado Jesus, ele vai fazer a obra de tal modo que vai trazer salvação. Eu estou sendo muito consolada com esse tipo de pensamento. Então, meus amados, tudo que eu vivo eu passo aqui no meu canal e eu espero que seja de bênção na vida de cada um de vocês. E assim agora eu encerro esse vídeo. Eu os deixo com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém, amém e amém. Um bom domingo, um bom sábado. Amanhã eu devo fazer uma oração rapidinho, mas nós vamos estar aí sempre trabalhando, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará e Ele vai nos ajudar a triunfar até o final. Jesus abençoe a todos.